Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 143º Dr. Apple News toda sexta-feira. Um abraço especial para o Antônio, para o Renato, para o Gilberto, para o Sandro, sempre mandando sugestões de pauta para mim aqui. E um abraço especial hoje para o Alessandro, que estava atarefado aí, fazia tempo que não se comunicava com a gente. E essa semana ele voltou. Um abraço, Alessandro, seja bem-vindo de volta. Vamos lá, algumas notícias importantes, né? A mais importante dessa semana, notícia histórica, é essa de 17 de abril de 1977, quando a Apple acabou lançando o seu Apple II, né? Pouco tempo depois do Apple I, que a gente comentou na semana passada, né? Que era uma máquina bem arcaica, né? Bem pré-histórica, né? E já veio o Apple II aí com o invólucro mais bonitinho, mais com cara de realmente um produto. E esse foi o primeiro sucesso estrondoso de vendas da Apple. Foi uma máquina que sustentou a Apple durante muitos e muitos anos. Sem esse equipamento, a Apple não seria nem de perto o que ela é hoje, né? Foi ela que sustentou a Apple para o desenvolvimento de tantos outros produtos. E o grande boom dessa máquina, né, foi o fato dela ser colorida. Por isso que a logomarca da maçã ela passa a ter cores, né? Passa a ser esse esquema de arco-íris, nada a ver com os significados que a gente tem hoje, justamente por conta do computador ser colorido. Foi o primeiro computador colorido do universo, né? Vamos dizer assim, do planeta Terra, né? Então foi uma máquina realmente espetacular e a gente deve render aí homenagens a ela, porque sem ela, sem esse vovô Apple aí, a gente não teria Macintosh, não teria nada do que a gente tem hoje em dia. Depois a gente tem o Apple III, né? A Apple tentou ali avançar com o desenvolvimento do Apple II e lançou o Apple III. O Apple III foi o primeiro grande fiasco da Apple, né? Por quê? O que aconteceu? Havia uma ingerência muito grande do Steve Jobs. O Steve Jobs ele sempre foi muito ligado no produto, sempre foi muito ligado na parte estética, na parte de design, mas ele não manjava quase nada de engenharia, né? Então ele acabou forçando os engenheiros a desenvolver o Apple III de uma forma que não deu certo. Ele queria uma placa totalmente simétrica, ele queria uma placa pequena, não queria ventoinha. Ele, desde aquela época ele odiava a ventoinha, né? Hoje a gente está chegando a uma tecnologia que realmente não necessite de ventoinha, como os Apple Silicon, né? Mas olha quanto tempo depois, né? Ele já estava com isso na cabeça lá na frente, porque ele sabia que aquele barulho de ventoinha incomoda, e realmente incomoda, né? Tem muita gente que nem liga porque já se acostumou, mas se você tirar o barulho da ventoinha, você vai perceber que aquilo realmente fica um zunidinho ali, né? Então, naquela época, o Steve Jobs ele interferiu enormemente no desenvolvimento desse produto, o que acabou tornando um produto ruim, porque todas as interferências que ele fez fazia com que a placa-mãe esquentasse demais, e aí a máquina pifava. Foi um fiasco completo. Para vocês terem uma ideia, a turma começou a reclamar e a solução da Apple era você pegar o computador, levantar umas 6 polegadas da mesa e soltar o computador para que ele batesse na mesa e o chip voltasse a encaixar na placa. Olha isso como era, né, aquela situação, né? Então foi um fiasco, foi horroroso aí para o marketing da Apple. O Mike Markkula, que era o CEO daquela época, ele falou que realmente aquilo não daria certo e tal. Só para vocês terem uma ideia com relação a números, né? Era uma máquina, deixa eu ver o valor dela aqui, deixa eu ver se está escrito aqui, ela era vendida a 4.340 dólares até 7.800 dólares naquela época, tá? A versão mais simples, né, com a versão mais completa. Hoje em dia valeria mais ou menos uns 24.600 dólares, né, fazendo a progressão aí da inflação e etc. com relação ao valor. Olha o preço que era a máquina na época, né? E aí eles falavam para a pessoa, não, larga a máquina, levanta e larga a máquina que ela vai se consertar sozinha. Enfim, deu tudo errado, né? A Apple se comprometeu a trocar qualquer pessoa que queira trocar a máquina, era só levar lá na Apple, eles trocavam, só que logo depois, né, já veio aí o Macintosh 128, né, o primeiro Macintosh. E para vocês terem uma ideia, o Apple III vendeu aí naquele ano 75 mil unidades, no ano inteiro. Essa média de 75 mil unidades era mais ou menos o que vendia o Apple II por mês. Então olha só como realmente foi um fiasco, né?
12 vezes menos, né, praticamente, aí a quantidade de vendas de um com relação ao outro. Então, mesmo lançando o Apple III, o Apple II continuou vendendo que nem água. Era uma máquina bem à frente do tempo, já vinha com o monitor, já vinha com o disquete, o flop de 5, né? Mas realmente essas ingerências do Steve Jobs atrapalharam muito a performance do produto, que acabou não decolando e quase foi um grande prejuízo aí para a Apple. Depois, lá em 96, 18 de abril de 96, a Apple patrocinou o filme Missão Impossível, lá com o Tom Cruise, etc. e tal. E a ideia era que eles usassem o computador da Apple, o PowerBook, que estava sendo lançado, que é um dos primeiros portáteis, né, o portátil que mais aí foi ventilado na mídia, para poder desarmar as bombas e fazer aquela estratégia toda, né, de ser o vilão, o mocinho, né, da história, né, enquanto os computadores Windows era parte dos vilões, né, sempre foi assim. A Apple, sempre que patrocinava ou que fazia alguma ação de merchandising dentro de algum filme, algum seriado, os equipamentos dela nunca poderiam estar associados à parte ruim do filme. Até hoje é assim, pode perceber. E aí a gente tem eles não participaram aí do roteiro do filme, né, deixaram de lado e tal, pagaram 15 milhões para fazer uma promoção com relação a isso. E lá no filme eles usaram o PowerBook, beleza, só que usaram o PowerBook como se fosse no modo DOS, no terminal. Então o Tom Cruise vai lá, digita, como se fosse naquela época lá do Apple II, do Apple I, né? Então eles ficaram fulo da vida porque eles queriam justamente que enfatizasse a interface gráfica do computador e tal. E o filme não usou dessa forma, usou como se fosse linhas de comando, para poder falar que o Tom Cruise era bom, era um hacker, etc, aquela coisa toda, só que acabou depreciando o produto, né? Eles viram um produto super bonitão, com um DOS ali, né? Com um terminal ali na frente. Então realmente foi também um tiro no pé essa questão promocional aí, e aí a gente percebe que a Apple usa muito pouco dessa estratégia de marketing, né, de fazer promoção, de fazer merchandising, ela não entra muito nessas paradas não, ela sempre fica bem de fora com relação a isso. Aí nós temos em 2010, 20 de abril de 2010, eu lembro muito bem desse dia, quando o iPhone 4 ele foi vazado. Né, o camarada, como é que é o nome dele aqui? Deixa eu ver, o Gray Powell é um funcionário da Apple, era um funcionário da Apple, não sei se ele ainda está lá. Ele estava com o protótipo do iPhone 4, o iPhone estava aqui no auge, né? O iPhone 3, o iPhone 3GS, né? O iPhone o Classic, aquela coisa toda, e ia lançar o iPhone 4 com uma modificação de design absurda, que inclusive mantém até hoje, né, essa modificação de design. E o camarada, ele era responsável por testar o produto no mundo real. Então a Apple colocou o iPhone 4 num casezinho meio dummy, né, meio para disfarçar, as pessoas não perceberem que era um produto novo, e ele foi para o bar com o iPhone e acabou esquecendo, né, ou não se sabe bem, né, acabou esquecendo o iPhone no bar. O dono do bar acabou vendendo esse iPhone para o pessoal da Gizmodo, né, da revista lá nos Estados Unidos, por US$ 5.000, e os caras fizeram uma fortuna com anúncios, com matérias explicando como que era o iPhone novo, desmontaram todo o iPhone, mostraram o iPhone todo desmontado, enfim, foi uma brigaiada enorme com a Apple com relação a isso, porque foi uma revelação de um segredo industrial muito grande, isso 2, 3 meses antes do lançamento oficial do iPhone 4. Então a gente vê que a Apple ela já sofre com esse tipo de vazamento já há muito tempo, por isso que ela leva a sério, mas a gente sabe também que tem muitas coisas que são vazadas, né, sem querer, né, de forma proposital, né, de forma proposital para poder alavancar o nome, né, para poder ventilar o nome. Então a gente fica meio sem saber se isso é real ou não é real, se é proposital ou se não é proposital, tá? Bom, e falando de rumores, a gente já tem rumores aí fortes aí do iPhone 14 com os modelos, né, que seriam aí de chassi, e a gente percebe que realmente aquilo que eu falei na semana passada, o bump, né, o ressalto da câmera realmente é algo de assustar, né, realmente está muito grande isso. Deve haver uma alteração bem profunda com relação à câmera,
nos iPhones que estão por vir. A gente não tem a real noção, porque foto realmente não dá uma real noção, né? E ainda mais quando é esse tipo de modelo assim. Mas enfim, a gente percebe que tem uma mudança grande aí no esquema de lentes da parte traseira do iPhone. Vamos ver como é que vai sair. Em breve a gente vai ter essa revelação, né? O Ming Chi Kuo, o nosso oráculo aí mais certeiro, está dizendo também que na câmera frontal de alguns modelos do iPhone 14 a gente vai ter o autofoco, que a gente não tem, né? A gente tem o autofoco na parte traseira, mas teremos agora também na FaceTime Camera, ou como eles chamam agora, como é que é? Selfie Camera, né? Coisas assim. Então vamos aguardar porque vai ter modificação grande aí na parte frontal do iPhone, principalmente nos modelos Pro. A gente acredita aí, pelos rumores, que os modelos mais simples não terão essa modificação, vai continuar com o Notch, que é aquele entalhe que nós conhecemos, e os novos terão esse tipo de câmera aí com o bulletzinho, né, a pílula, e o buraquinho para a câmera. Vamos ver como é que vai acontecer aí no futuro. Bom, a gente tem aí informações com relação à situação lá na China, né, e como isso está atrapalhando a produção aí dos iPhones, então a gente pode ter alguns atrasos aí esse ano, ainda por conta disso, dessa, sei lá qual onda que é, né, já perdemos a conta, mas com certeza isso vai atrasar a esteira de produção da Apple com relação ao iPhone principalmente, que é o que está aí para ser lançado em breve, né. E a gente vê aí uma movimentação da Apple justamente para tirar essa dependência total lá da China. Aliás, a gente já vem vendo esse tipo de movimentação já há alguns anos, né? Há algum tempo atrás, na gestão anterior lá dos Estados Unidos, houve aquela brigaiada com a China começou a dar um boicote e tal, e a Apple já começou a se movimentar para sair um pouco dos braços da China e começar a fazer produção em países vizinhos, para poder não ficar dependendo dessas maluquices todas, né? E a gente está vendo que isso está cada vez mais forte por conta também dessas situações aí dos últimos anos. Então é importante que a Apple realmente diversifique para não ficar dependente de um país só. Aí entra um maluco lá, vira tudo do avesso, como é que faz, né? Atrapalha aí a produção de uma indústria inteira, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, lá nos Estados, no Reino Unido, né, os iPhones vão ter aí o escaneamento, né, a leitura das mensagens para iPhones de crianças, iPhones que têm aí ou compartilhamento familiar com crianças ou um Apple ID com uma idade menor. Obviamente eles dizem, né, que é se você optar por esse tipo de leitura ou não. Então se a criança receber alguma foto ou alguma mensagem com alguma menção sexual e tal, ele vai avisar, e o pai vai avisar o responsável que a criança está recebendo esse tipo de mensagem. É interessante esse tipo de vigia, é interessante, mas também é preocupante, porque se eles leem sobre isso, eles podem ler sobre tudo o resto, né? Então, eu acho que é um pouco preocupante esse tipo de abertura, mas a gente sabe, como eu sempre costumo dizer aqui, a intenção é boa, mas talvez a forma não seja tão boa assim. A gente sabe que lá nos Estados Unidos esse tipo de recurso já funciona e vai começar a funcionar lá no Reino Unido também, tá? Ming Chi Kuo está dizendo aí que para o iPhone de 2024, tá? A gente vai ter aí o Face ID, a câmera e os sensores e tal, under display, embaixo do display. Então não teria nem pílula, nem bolinha, nem notch, nem nada. Mas só lá para 2024. A gente já tem esse rumor já há muito tempo e a gente só vem prorrogando, né? Colocando mais para frente, mais para frente, mais para frente. Então não sei se realmente isso vai dar para assinar embaixo, mas eu acho que vai ser algo que não vai ter como escapar. Um dia vai acontecer isso mesmo, não vai ter mais a necessidade de ter um espaço para a câmera, eles vão descobrir uma forma de fazer isso funcionar muito bem sobre o display, com a interferência da luz frontal, né? Lá na União Europeia também a gente tem aí
aquela tentativa lá dos políticos de padronizar a porta USB de novo, né? Eu já venho falando sobre isso já há muito tempo, né? Esse assunto saiu um pouco de moda porque entrou aquela questão da regulação do App Store, de permitir o sideloading, né? Enfim, eles estão atacando a indústria de todos os lados e a questão do USB voltou aí à tona. A gente sabe por quê, eu vou mostrar exatamente na próxima notícia o porquê que acontece tudo isso, né? Então o que eles querem? Eles querem padronizar o mercado. Agora vocês vão utilizar só essa portinha. Então são pessoas que não entendem nada de política, não entendem, desculpa, de tecnologia, não entendem nada de desenvolvimento de produto e quer meter o bedelho, né? Então é complicado, né, pessoal? A gente sabe como essas coisas funcionam e para quem não sabe, vamos entender aqui com essa próxima notícia. A Apple gastou no ano passado, não, desculpa, nesses 3 primeiros meses de 2022, 2 milhões e meio de dólares em lobby. O lobby é o dinheiro que eles gastam para enviar pessoas e tentar convencer, né, os políticos. A gente não sabe exatamente como que esse dinheiro é gasto, a gente imagina, mas a gente não sabe exatamente como que esse dinheiro é gasto, mas 2,5 milhões de dólares só em 3 meses para fazer o lobby com os políticos, né, principalmente na União Europeia e também nos Estados Unidos, com relação a essas ameaças. Então a gente sabe que é assim que funciona. Os políticos vão lá, ameaçam destruir a tua indústria, né, inventando uma lei absurda, e aí você tem que gastar uma grana fazendo lobby, né? Então realmente é o fim da picada, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, olha só o montante. No quarto de 2021, 1,86 milhões de dólares. 2,2 milhões de dólares em 2017. 2017, no segundo quarto só de 2017. 2017 aconteceu aquele maluco lá que matou, eu não me lembro exatamente aonde, e o FBI queria desbloquear o iPhone, e a Apple falou, olha, não vou desbloquear o iPhone, não vou criar uma porta traseira, um backdoor, para que vocês possam desbloquear o iPhone, porque a gente vai abrir esse precedente que eu acredito que é justo, mas vai abrir precedente para todo mundo, então não vou fazer isso. E aí começou a rolar uma lei lá que iria forçar a Apple a ter esse tipo de backdoor, e a Apple teve que gastar 2,2 milhões de dólares para poder tentar frear essa tentativa aí de ataque, né, ou de estelionato, ou né, enfim, cada um chama do que quiser, né? Mas a gente sabe que é justamente isso, eles criam a dificuldade para vender facilidade, né? É um absurdo, né? Realmente é um absurdo isso. Mas enfim, é a vida como é, Duralex Edlex, né? Agora a gente tem notícias mais suaves, né, de patentes dos futuros equipamentos, né, e uma das patentes que a Apple está se inscrevendo para poder registrar aqui é com relação a uma nova capinha para o iPad, onde você teria também um invólucro para colocar a caneta e esse invólucro iria carregar a caneta. Então ao invés de você encaixar a caneta em cima de forma magnética, né, e carregar a caneta, você coloca ela no buraquinho e ele carregaria a caneta. É uma ideia que eu acho que até demorou para sair, né? Porque justamente ali tem uma dobrinha, né? Poderia realmente fazer algo cilíndrico e colocar a caneta. Então uma boa ideia. Com certeza isso vem aí em breve aí nos produtos da Apple, custando uma fortuninha, né? Para a gente poder comprar principalmente aqui no Brasil. Uma outra notícia com relação às patentes, eu lembro que, não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada, eu falei que a Apple tinha entrado com patentes para reconhecimento de olho, né? Principalmente para essa questão da realidade virtual ou realidade aumentada, que a Apple está investindo muito nisso, para que o sistema detecte a posição do seu olho e possa de repente movimentar objetos, ou o próprio mouse, apenas olhando, você vai lá, pô, clicou, vai lá, pô, clicou. Então vai ter esse tipo de coisa, a patente já está garantida para a Apple. E nessa esteira aí da realidade aumentada, a Apple entrou com outras 2 patentes aí, a primeira de uma capinha do iPhone, uma capinha própria da Apple, onde na hora que você fecha a capinha, o iPhone detectaria qual é esse tipo de capa e mudaria o display, né, no caso aqui para mostrar a hora, mostrar informações aqui justamente nessa janelinha aqui da capa. A gente já vê isso em vários outros equipamentos,
mas eu não tenho certeza se o equipamento molda a interface gráfica de acordo com a capa, ou é a capa que foi feita para poder encaixar no que já é, né? A ideia aqui é que ele realmente se moldasse à capinha. Então, é uma ideia interessante, simples, mas interessante. Mas a outra que eu queria comentar com vocês é a respeito de um modo confidencialidade ou modo privacidade, aí talvez no iPad, no iPhone, ou aqui eles estão descrevendo como o MacBook, né? Mas aonde você usaria o óculos da Apple e na tela não estaria nada. Você estaria vendo a imagem apenas no seu óculos. Então você poderia estar aí em qualquer lugar público, vendo qualquer coisa no seu equipamento e ninguém do seu lado vai poder ver nada. Só você que está com óculos. A imagem seria projetada apenas no óculos. Muito interessante isso, muito interessante. E vai isolar cada vez mais a turma, né? E vai botar o óculos, vai viver naquele mundo paralelo e ninguém vai interferir, né? Você bota o fonezão com noise cancellation, bota o óculos e acabou. Não vê mais nada que está acontecendo ao redor, né? Mas enfim, a gente está caminhando realmente para isso. É uma patente interessante com relação a essa questão de privacidade, principalmente para quem trabalha aí em coworking, para quem trabalha em público ou, né, perto de outras pessoas e realmente tem algumas informações sensíveis aí no seu computador. Legal, pessoal? Então são essas as notícias. Eu convido vocês a acessarem o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos e também os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.